Fala galerinha do Canidolândia, estamos de volta e hoje finalmente fazendo um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo. Nesse vídeo eu vou discutir um pouco do aquecimento global e vou falar um pouco de algumas dúvidas que apareceram aí na internet essa semana. Bom, vocês se lembram do frio? Da onda de frio de semana passada? Bem, na verdade para vocês é semana passada, aqui para mim eu já tô na quinta-feira, dia 20, nesse frio, mas como eu tô adiantando, correndo os vídeos, já que semana que vem eu vou viajar, quer dizer, é semana agora que eu estou viajando, então eu tô fazendo esse vídeo com antecedência. Naquela onda de frio que foi muito forte, né? Baixíssimas temperaturas, 7, 8 graus abaixo de zero no sul do país, criou-se a pergunta: e aí, aquecimento global é ou não é real? Bom, vamos a alguns dados para falar sobre isso. É real sim. Um evento como uma massa de ar fria causada pela massa polar atlântica, tá? Coisa que eu falo isso para primeiro ano do ensino médio, em sala de aula. Tá? A gente mostra essa massa, eu sempre gosto de falar disso. Meus alunos do ensino público particular, eu sempre falo disso. Um evento causado por uma massa de ar forte, uma massa de ar fria como essa, não significa ou não anula os efeitos do aquecimento global. E por que eu estou falando que o aquecimento global é mais do que claro que existe? Eu vou trazer dados aqui da NOAA, é a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos. Essa agência, ela mede a temperatura dos oceanos e da atmosfera dos Estados Unidos desde 1880. Lá no início, tá? Era só uma questão regional. Foi crescendo e, logicamente, analisando mais e mais, obtendo cada vez mais dados e ampliando sua potência, etc. E essa agência dos Estados Unidos, justamente o país que nega o aquecimento global, principalmente um grupo político que está no poder no momento nos Estados Unidos, nega o aquecimento global. Essa agência é justamente que traz esses dados bonitinhos que eu vou botar aqui para você. Preste atenção, esse mês de junho que passou, simplesmente foi o mês de junho mais quente nos últimos 137 anos. Como assim? 137 anos. Ah, viu, Canedo? Então quer dizer que antes teve mês de junho mais quente, antes de 137 anos atrás. Não. A agência fala que esse junho foi o junho mais quente dos últimos 137 anos por um motivo bem simples. Porque ela só mede a temperatura nos últimos 137 anos. Ela não media antes. Por isso não tem como saber de antes. Então, cientificamente, como a ciência ela tem que ser transparente, ela não pode afirmar que foi o junho mais quente de toda a história, porque antes ela não media. Isso é ser sincero cientificamente. Então ela simplesmente falou: esse junho é o mais quente de toda a história dos últimos 137 anos. E mais, esse dado que eu vou dar agora é mais alarmante ainda do que o dado do mês de junho. Simplesmente das 15 temperaturas mais quentes da história, 14 delas foram dadas de fevereiro de 2015 até agora. Preste atenção, olha a gravidade. Das 15 temperaturas mais altas, dos meses mais altos da história desses 137 anos, 14 foram de agora. E esse anterior, o 15º, foi ainda no século 21. Só para você ter uma ideia como isso é muito grave, em comparação às médias de temperatura do século 20, as médias de temperatura já estão 0,9 graus a mais. 0,9 graus a mais é muita coisa, galera. E isso não tem como você dizer que não existe aquecimento global. Isso é uma falácia você dizer que não tem. Fora outras coisas que já foi anotado. Só nesse mês, se percebeu que o gelo do Ártico diminuiu 11,4%.
E se você contar desde a década de 70 até agora, o gelo, tá? A camada de gelo do Ártico, do Polo Norte, já está 40% menor. É só você ver as imagens de quantos ursos polares estão sofrendo com toda essa questão do aquecimento global. Os ursos polares vão entrar em extinção, porque eles não têm mais gelo para conseguir caçar. Além disso tudo, outra anomalia que foi registrada esse mês de junho foi um aumento considerável de pluviosidade, de precipitação no centro e no norte da Europa. Aí você fala, o que isso tem a ver? Com o maior aquecimento global, as águas dos oceanos ficam mais quentes, ficando mais quente, evapora mais, maior evaporação, maior umidade do ar, maior chuva. É uma consequência. Aliás, essa consequência é que muito cara não consegue entender. Tem muito idiota na internet que não consegue entender isso. Eu vou deixar aqui, se eu achar, porque faz muito tempo, por isso que eu queria fazer esse vídeo tem muito tempo. Há muito tempo eu tô querendo fazer esse vídeo justamente para responder um cara que falou muita besteira. Um cara chamado Contente. O Contente alega que devido ao crescimento das geleiras da Antártida, não seria possível ter o aquecimento global, que o aquecimento das geleiras seria a prova que o aquecimento global não existe. Bom, vamos lá. Eu mostrei aqui os dados, está aqui na descrição, vou deixar o link, mostrando que as geleiras do Ártico vêm diminuindo, tá? Mas não tem nada realmente falando da geleira da Antártida. Por quê? A geleira da Antártica realmente está crescendo. E aí a Antártida ou Antártica, os dois estão certos. Realmente está crescendo, como o Contente falou. Só que o motivo é justamente o aquecimento global. Porque na lógica simples de quem não entende a ciência, na lógica simples, simplória do Contente, se a geleira está crescendo, quer dizer que o frio está crescendo, não é? Errado! Por que está errado? É simples. A geleira está crescendo, a geleira é um processo que ocorre devido à precipitação na Antártida. Ou seja, quanto maior a precipitação, né, maior neve, no caso, a precipitação aí nival, maior neve, maior compactação dessa neve e crescimento dessa geleira. É um processo simples. E claro, a temperatura aumentou. A temperatura aumentou para quanto? Vamos dizer, na Antártida o recorde foi 87 graus abaixo de zero. Mas não estou nem falando disso. Vamos dizer que, sei lá, a temperatura na Antártida diminuiu 1 grau, 2 graus, 3 graus. Tá, a média de 30 graus abaixo de zero foi para 27 graus abaixo de zero. Você teve um aquecimento de 3 graus Celsius, né? 27 graus abaixo de zero continua frio para um caramba. Porém, esses 3 graus Celsius significa um aumento de temperatura nas águas também. Ou seja, um aumento de evaporação dessas águas. Porque as águas, elas não congelam completamente. E o aumento dessa evaporação e o aumento dessa precipitação nival, tá, causa, logicamente, o aumento da geleira. Então, o aumento da geleira na Antártida é justamente porque existe o aquecimento global. Porque está nevando mais, porque os oceanos estão mais quentes. Entendeu a lógica? É fácil de entender, mas eles não entendem. E aí você vê cientista com doutorado falando besteira na internet e na televisão. Sim, seu Felício. Professor de geografia da USP. Mas nem os seus próprios colegas da USP conseguem acreditar nele. Teve um debate semana passada que entre o Felício e o Pirula, eu vou deixar aqui a resposta do Pirula sobre o que o Felício fala, porque esse cara, esse professor da USP, ele afirma que o aquecimento global é uma falácia. Só que ele se contradiz o tempo inteiro e você vai ver isso muito bem aqui, ó, no vídeo do Pirula. Aí o Felício, convidado pelo queridíssimo, inteligentíssimo cientista Nando Moura, fez um vídeo resposta ao Pirula. Nossa, deu vergonha alheia do seu Felício falando besteira. Tive que fazer um adendo rápido aqui. Esse vídeo está gravado há um tempo, mas por um acaso, nessa madrugada de sábado para domingo, sem querer eu entrei numa live do Frank Java e me deparei com esse adendo espetacular que eu vou botar aqui
Meu vídeo não tem significância nenhuma em comparação a esse. O meu é apenas uma explicação muito superficial. Esse aqui, quem quiser ir mais a fundo na questão do aquecimento global, esse é perfeito. É do professor Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Ele é pós-doutorado, doutorado em física na Universidade de Yale, em questões climáticas. Espetacular o vídeo dele. Esse é só o primeiro vídeo da série que o Frank Jago botou, só falando sobre gelo e oceanos. Tá didático, apesar de serem bastante dados técnicos, dá para entender, ele vai explicando, ele é bem didático, bem calmo. Veja, até porque ele vai direto ao ponto contra o Felício. Chupa, Felício. Mas ele vai rebatendo tudo que o Felício está falando, que isso que eu falei aqui, tudo que o Felício está falando, das besteiras que o Ricardo Felício falou, tentando combater o Pirula, ele vai rebatendo e esculachando, até porque um dos argumentos que o Felício usou é baseado num dos relatórios que ele fez. E ele perguntou, parece que quem não viu, quem não leu, foi você, né, Ricardo Felício? Não é? Ricardo Felício, das duas uma. Ou mente, ou ele é muito incompetente. Eu tenho vergonha de um cara desse fazer parte da geografia. Porque em quase momento nenhum ele fala de ciência. Ele só fala mimimi e cria falácias de apelo à autoridade, né? Falácia de ad hominem, falácia do espantalho, etc. Você não está entendendo o que é falácia? Eu vou deixar aqui uma playlist, tá, de um canal que eu sigo, tá? Apesar de eu não concordar com o que ele fala em tudo, tá? Do Clarion. O Clarion, ele tem uma tendência de centro-direita, principalmente na questão econômica, mas ele discordo muita coisa dele, mas o cara é um cara inteligente, tem seus argumentos, e ele fez uma playlist sobre as falácias. Interessantíssimo. Se você quer entender como é um debate de verdade, como você tem até um livro que fala sobre isso, né? Como você vencer um debate mesmo você estando errado. O Felício faz isso o tempo inteiro na resposta que ele deu. O tempo inteiro no canal do Nando Moura. Ele simplesmente só fica falando que o Pirula, ele edita os vídeos, ele lê suas respostas, como se isso diminuísse a argumentação do que ele fala. Só porque a pessoa está editando, quer dizer que o que ele está falando é errado? Claro que não. E ele fala isso, ele, lógico, o vídeo dele é mais de 1h e pouca, ele fala sem corte nenhum. Por quê? Para poder justificar que ele tá falando é o correto. Só que no joelho dele tem um papelzinho que ele toda hora lê. Engraçado, né? Fala do outro, mas faz a mesma coisa. E detalhe, e fica fazendo apelo à autoridade. O que é falar do apelo à autoridade? Ele fica falando que ele tem doutorado disso, que ele tem doutorado daquilo, não sei o quê. Dane-se! Não importa se você tem doutorado ou não, não importa onde você tirou o seu doutorado ou não, pós-doc, o que for, você pode estar falando uma besteira gigantesca. Não é a faculdade, não é o diploma que diz se você está certo ou errado. É o que você diz e o que você prova que está certo ou errado. Isso é ciência, senhor Felício. Bom, vou deixar os dados aqui, se você quiser acompanhar, dê uma olhada. Eu só não sei se eu vou deixar o link da resposta do Nando Moura, né, do canal do Nando Moura, mas se você quiser, vai lá e vê, eu já disse onde está, é só você ver a resposta do Felício lá. Se eu marcar aqui o canal dele, isso gera relevância, né? Quando você marca o canal de outra pessoa no seu canal, isso gera relevância no canal dele, e isso facilita ele ser mais visto por outras pessoas, e eu não vou ficar estando aqui batendo palma para Nando Moura
ganhar mais view por causa de mim. Oh, grandes coisas, seu Canedo. Um canalzinho de 1000 inscritos não querendo dar view pra um canal de mais de 3 milhões de inscritos. Dane-se. Eu não tô querendo crescer em cima dele. É ao contrário dele, que ele, quando ele tinha poucos inscritos, ele crescia falando mal dos outros. Eu não vou fazer isso. Eu não tô botando aqui pra justamente alguém que veja o nome dele, vá lá e tente refutar. Não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra passar a informação somente. Então, acho que já falei demais. Fica aqui o vídeo. Qualquer coisa, fale aqui nos comentários. Indague, pode perguntar, eu respondo sempre. Comente. Se você não gostou, dá hate, não tem problema nenhum. Pode falar mal que eu vou responder, porque eu acho que esse é o mal de tudo, né, na internet. Eu acho que tudo tem que ter uma resposta. E você sabe muito bem que muita gente que nega o aquecimento global é porque tem interesse por trás. Se não tem interesse, defende um interesse. E aí mistura-se ciência com política e isso nunca dá certo. Um abraço, compartilha, dê o seu like e até a próxima.